Ora, engraçado, os assessores do presidente não funcionam como bombeiros, funcionam como incendiários. Olha, ninguém que o assessora chega para ele e diz: pastor, o senhor está errado, pastor, não faça isso. O senhor está entrando com um processo contra seus próprios membros. Isso vai repercutir mal na sociedade. Foi o que os desembargadores, um desembargador, aliás, me perguntou: Miguel, esse problema não poderia ser resolvido internamente na igreja? Eu digo: poderia, mas o problema, doutor, eu não vou falar o nome dele, logicamente, é que foi o próprio pastor que moveu as ações. Não foram os membros. Os membros simplesmente entraram na justiça pedindo prestação de contas. Só isso. Isso é uma coisa normal, usual, cível. Até é compreensível de qualquer empresa ter a sua prestação de contas, inclusive claro. Lançando em edital, lançando em jornais. Publicizar é a situação. Só que ele, para não fazer isso, incentivado pelos assessores, que eu digo uma coisa a você, eu prefiro, Emanuel, receber uma crítica: olha, amiga, como eu já recebi várias, você está errado, não faça isso está errado. Eu gosto de que a pessoa dizer: não, você está certo, sabendo que o cara está caindo no buraco, mas dizer: siga aí, pode seguir. E é um princípio de cunho assim, administrativo. E para um gestor, para um dono, por exemplo, o senhor que tem um escritório de advocacia, pode notar que quando o senhor tem um advogado que lhe alerta por alguma questão, o senhor já fica mais seguro. Diz: rapaz, esse camarada aí me serve. Por quê? Porque nós não somos donos da verdade. Na verdade, existe uma concepção de verdade. Exatamente. E aí, doutor Miguel, como líder do seu escritório, como responsável, mas aí um advogado subordinado chega para ele e diz: doutor Miguel, o que é que o senhor acha disso aqui? Isso aí, eu acharia que o senhor não deveria entrar nessa questão, não, porque poderia lhe prejudicar. Exatamente. E o que é que o senhor vai fazer? O senhor vai ficar triste com ele? Não. Pelo contrário, o senhor vai chegar em casa, tranquilo, e vai pensar no que aquele colaborador quis dizer. Aí o senhor vai analisar, não é que fulano está certo, quer dizer, exatamente, ele ganhou confiança. Então, como o senhor disse agora sobre Ailton, se algum pastor chegasse para ele, esse José Fernandes, que, com todo respeito aos seus filhos, né, eu não sei se José Fernandes foi para o céu ou para o inferno, porque quem colabora com erro paga um preço muito alto, viu, doutor Lima? Porque não adianta você fazer uma cerimônia bonita no Templo Central e dizer que foi um homem de Deus. Mas se esse homem que você diz que foi um homem de Deus e colaborou com a morte de muitos presbíteros, por exemplo, irmãs do ciclo de oração, que estão até hoje doentes, muitos presbíteros se enforcaram, tiraram sua própria vida, como o doutor Miguel falou, né? Doutor Miguel fala de uma linguagem rebuscada, eu sou meio ignorante. Mas teve presbítero que se enforcou, outros morreram de fome, fizeram greve de fome, uma série de coisas. Quer dizer, esses pastores antigos, doutor Luiz Miguel, que colaboraram com a falta de gestão do pastor, não foram, porque esse Fernandes é um homem já de idade, bem mais velho do que Ailton. Poderia chegar para ele e dizer: Ailton, essa forma de você governar está errada. Você tem que mudar, mas não, eles se calam. Por isso que o senhor fala, não adianta, o doutor Miguel falou o seguinte: não adianta Ailton estar fazendo tudo isso errado e não chegar um irmão para ele e dizer, não ter coragem de dizer que ele está errado, doutor Miguel? Pelo contrário, aí que eu vim falar aquela parte que eu te disse agora há pouco. Não tem um bombeiro, só tem incendiário. Incendiário. Aí o pessoal vem e fica jogando fogo, fica dizendo: entre com ação, faça isso. E ele se deixa levar. Inclusive, ele mesmo confessou numa audiência em que muitos processos desses, ele não sabia nem o que estava assinando, Emanuel. Ele disse isso. São muitos papéis, doutor. Eu assino, mas não sei o que eu estou assinando. Quer dizer que ele ali confessou que as pessoas utilizam dele para fazer esse tipo de coisa. Eu digo, é um homem inteligente, mas não é prudente. Ele se deixa levar pelos seus bajuladores. Isso aí aconteceu com o rei Luís XV, se eu não me engano, que o pessoal dizia que ele tinha as vestes maravilhosas, no entanto ele estava nu, mas o pessoal ficava dizendo: a sua veste é linda, e ele nu.
é a situação do pastor. Ele está nu ali na frente e o pessoal dizendo que ele está com uma veste bonita, uma veste deslumbrante, mas está nu. Aí quem vê, aí vai dizer, olha, o pastor está nu. Se vista, pastor, o senhor está nu. Porque os bajuladores ficam dizendo que ele está agindo certo, que ele está agindo correto. No entanto, hoje, Emanuel, se você entrar com o nome da Assembleia de Deus no site do TJPE, você vai ver a quantidade de processos que tem. É a igreja que mais processa e é a igreja mais processada. Veja, ninguém imaginava isso há 30 anos atrás, que a igreja foi chegar a um patamar desse, de pessoas que ficam incentivando e colocando o nome da igreja numa situação que é lastimável. Está entendendo, Manuel? Então eu tenho alertado a muitas pessoas. Não paguem os dízimos na Assembleia de Deus de Pernambuco. Não paguem, porque você estará alimentando o sistema que está falido. A gente viu recentemente, quando eu fiz a live passada, a questão de um pastor, um só pastor, que ele está arregimentando outros pastores, para na sucessão ele ter a quantidade de votos necessária a assumir a presidência. E ele vai assumir a presidência. Já está tudo certo. Ele tem peso, né? Ele tem peso. Ele é um pastor que tem muita credibilidade, ele sai costurando por fora, entendeu? Ele faz uma amizade, e esse pastor, ele sabe do que eu estou falando, ele sabe, porque quem passou as informações para mim, passaram informações fidedignas, são informações que realmente estão acontecendo dentro, nos bastidores. Esse pastor está regimentando a quantidade de votos necessária para ser o próximo presidente. Eu espero que ele seja um bom presidente e comece a trilhar o caminho correto, porque se iniciar errado, a gente vai continuar denunciando. E a situação, Emanuel, está chegando ao ponto que já estão passando de um para o outro. Já o outro pastor, não sei como foi que ele soube, ou ele ouviu aqui o comentário e disse, Miguel, é verdade, Miguel, inclusive esse pastor já me procurou e já falou isso. Vê que situação, mano, eu nem sabia disso, de repente veio para mim. E já isso estão... é interessante. Estão programando já a quantidade de votos, porque a eleição vai ter votos, né? Então, já se está arregimentando aí para o futuro presidente da Assembleia de Deus. Há 25 anos atrás teve uma eleição na igreja e aí os evangelistas e pastores, os que poderiam participar, fizeram uma eleição, só que houve fraude na eleição. E aí, como o doutor Luiz Miguel acabou de informar, o pastor Ailton José Alves estará também sofrendo aquilo que ele fez no passado. Né? O que ele fez, usou muitos colegas dele, né? Francisco Eurico, que hoje é deputado, usou o pastor Dário Tavares de Araújo, João Fernandes, Amaro Mariano, o pastor o pai de Samuel Oliveira, lá do Pina, pastor Amarino, o evangelista Noé, aquele deputado Francisco Olímpio, né? Trabalhei para ele, Francisco exatamente, Olímpio. Francisco Olímpio, e aí foram tudo para o interior, né? Dividiram Mata Sul, Mata Norte, Agreste, Sertão, Agreste Setentrional, e aí fizeram a campanha do pastor Ailton oferecendo vantagens, dinheiro, tudo. E aí houve aquela eleição, quando o pastor Almeida foi derrotado, praticamente por causa da falta de transparência e, podemos assim dizer, transparência no sentido de dizer que estavam orando e, na verdade, estavam comprando voto. E aí o pastor Ailton foi eleito presidente dessa forma. Por isso que o Ministério hoje de Recife, o Ministério de Recife, não a igreja, mas a gestão de Ailton José Alves completamente desmoralizada. Não adianta ele estar, como alguns irmãos internautas, às vezes, que até é importante, as críticas que vocês fazem ao Pode Expressar, quando a gente vem aqui debater, doutor Miguel, são muito importantes.